Você é aquela pessoa que adora acelerar áudio no WhatsApp e adora acelerar vídeo no YouTube, vídeo aula? Se você tem esse comportamento, você quer saber quais são as consequências disso para os seus estudos e para a sua aprendizagem? Se você quer saber, então fica nesse vídeo até o final. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Nunes falando, sou professor universitário, sou mentor de estudos e trago toda semana conteúdos relacionados a estudos para você. Então, se você está numa jornada de estudos para concurso público, ou residência médica, ou faculdade, ou por algum motivo você precisa dos estudos, você precisa se manter em alta performance nos estudos, então me acompanhe aqui no YouTube porque eu sempre trago conteúdos relacionados a estudos, sempre com embasamento científico, baseado em neurociências, em psicologia cognitiva. Então eu falo muito aqui sobre métodos de estudos, planejamento de estudos e muito mais. Então me segue aqui, acompanha meus conteúdos, se inscreve no canal e deixa aqui a sua curtida, né? Porque assim você vai receber mais vídeos desse conteúdo e assim você vai estudar cada vez melhor e vai conquistar cada vez mais os seus objetivos através dos estudos, tá certo? Então vamos para o nosso vídeo de hoje. Rafael, eu adoro acelerar áudio no WhatsApp porque às vezes o meu vizinho, meu amigo, o meu colega de trabalho manda aqueles áudios de 5 minutos, de 8 minutos e eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida, eu preciso otimizar o meu tempo, então eu acelero o vídeo eu acelero o áudio no WhatsApp, coloco lá na velocidade 1,5, velocidade 2. Ou então, Rafael, eu faço um curso online, eu tenho lá minhas videoaulas, então para eu ganhar tempo, né, minha vida é muito corrida, eu faço faculdade, eu trabalho, eu estudo, então eu preciso acelerar minhas videoaulas, porque eu preciso otimizar o meu tempo de estudos, eu preciso ser mais produtivo. Você já pensou nisso? Você já ouviu alguém falar nisso? Ou você faz isso, você acelera os vídeos, os áudios, porque você acha que assim você vai estar ganhando tempo, que assim você vai estar sendo mais produtivo? É isso que você pensa? Bom, se é isso que você pensa, então nesse vídeo de hoje você vai entender quais as consequências de você ter esse hábito, né, de você ter esse comportamento. Tá certo? Então, para exemplificar, eu vou dar o exemplo de uma videoaula, né? Você faz um curso online, você assiste lá suas videoaulas, mas você tem um tempo muito corrido, né? Você precisa trabalhar, estudar, enfim. Então, para ganhar tempo, você coloca lá a sua videoaula na velocidade 1,5, etc. Tá certo? Então, vamos entender um pouco a consequência disso. Veja. O momento da videoaula é aquele momento que você vai conhecer o conteúdo, tá certo? Ou seja, o professor ele vai, de uma forma didática, transmitir aquele conteúdo para você. Então, a chance de você entender aquele conteúdo da videoaula é bem maior do que se você for estudar por conta própria, né? Por quê? Porque o professor ele tem uma didática, ele tem uma sequência, ele cria um cenário, ele faz uma analogia, percebe? Então, com isso, o esforço cognitivo que você vai ter para entender o assunto vai ser menor. Eu não estou dizendo que você não vai ter esforço cognitivo, mas é um esforço menor do que se você for estudar por conta própria, tá? E aí vem a pergunta: se eu acelerar essa videoaula, isso vai comprometer o meu entendimento da videoaula? Veja, de uma forma geral, tá? De uma forma geral, isso não vai comprometer. Por quê? Porque você vai ter aquele entendimento geral do assunto, né? De uma forma geral não vai comprometer. Agora, se você em algum momento da videoaula tiver que prestar atenção, raciocinar, fazer algum esforço cognitivo durante essa videoaula para entender o assunto, então isso sim vai comprometer o seu entendimento. Por quê? Porque imagina que a videoaula está na velocidade 2. Então significa que você, para acompanhar aquele raciocínio, você vai ter que pensar 2 vezes mais rápido. Então o seu esforço cognitivo vai ser 2 vezes maior. Percebe? Então você tem 2 consequências aí. Primeiro, de que a chance de você não entender é maior, né, daquele assunto específico, daquele ponto específico. E segundo, a chance de você se desgastar, de você se cansar
também é maior. Por quê? Porque esforço cognitivo cansa o cérebro. Quanto mais você utiliza o cérebro, mais ele se desgasta. Percebe? Então aí você vai perder a sua capacidade cognitiva, né, de aprender mais. Por quê? Porque você está se esforçando mais. Então, mesmo você estando ganhando tempo, né, entre aspas, porque você está assistindo a aula mais rápida, mas você vai perder capacidade cognitiva, porque você está se esforçando mais para entender aquele assunto. Então, de novo, o fato de você entender o panorama geral, isso talvez não comprometa muito, mas na hora do detalhe, isso vai comprometer o seu aprendizado, tá certo? Então, essas são as primeiras consequências, tá? Mas não para por aí. Tem mais consequências que são as piores, tá? Porque veja só, imagina que você tem esse hábito, né, de acelerar a videoaula, de acelerar áudio no WhatsApp. E aí eu faço um desafio para você. Faça o teste de você pega um áudio no WhatsApp e coloca na velocidade 1. Tá? Aquele áudio maravilhoso de 5 minutos. Coloca na velocidade 1. O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ficar impaciente, você vai ficar inquieto, você corre o risco até de você não entender o que a pessoa está falando, simplesmente porque você colocou o áudio na velocidade 1. E por que isso acontece? Porque você treinou o seu cérebro para ser acelerado. Você criou um comportamento acelerado, um comportamento imediatista. Então isso faz com que você seja uma pessoa, se torne uma pessoa impaciente. E aí quando você é impaciente, quando você perde a paciência, isso atinge o seu foco atencional. Então se você fica impaciente com um áudio no WhatsApp na velocidade 1, imagina quando você está numa sessão de estudos, que você está lá sentado, lendo um livro e tendo que aprender aquele conteúdo. Então imagina o quanto que isso vai comprometer o teu aprendizado, tá certo? Então comportamentos imediatistas, impaciência, são inimigos terríveis dos estudos e do aprendizado. Porque o aprendizado, o estudo, é um processo lento. Você precisa raciocinar, você precisa fazer uma leitura, raciocinar, associar ideias e fixar aqueles conteúdos. Então isso leva tempo. Então, para você conseguir de fato se concentrar, ter foco atencional no seu estudo, você precisa acabar com esse imediatismo, você precisa desacelerar a sua mente, né? Então, para isso, a primeira coisa é você parar de acelerar a videoaula e parar de acelerar áudio no WhatsApp, né? Eu já vi muitas pessoas dizendo assim: ah, Rafael, eu tenho TDAH, eu tenho dificuldade de manter o foco. E eu não estou dizendo que essa pessoa não tem TDAH, mas a chance de não ser TDAH é muito, muito grande. Pode ser talvez uma mente acelerada. A pessoa está tão acostumada com aquela velocidade, né, de acelerar vídeo, de ficar em rede social, porque a rede social também causa isso, né? Você está ali passando o dedinho no Instagram, então você está sendo bombardeado com informações imediatas, né? Um meme, uma curiosidade, um lifestyle, uma fofoca, tudo isso ao mesmo tempo. Então isso faz com que o seu cérebro fique acelerado. E aí você se acostuma com isso. E aí na hora que você vai ler um livro, né, que você lê na velocidade normal, o que acontece? Você começa a ler, você não consegue sustentar o seu foco atencional, né? E aí você vai lendo, quando chega na metade da página você não lembra mais do que leu, né? Você fica lendo e indo para o final, folheando para ver quantas páginas faltam para terminar o capítulo. Isso são sintomas claros dessa impaciência, tá? E como eu já disse, a impaciência é uma inimiga da aprendizagem, tá? Então, faça exercícios para poder você desacelerar. Então, por exemplo, o mindfulness, né, a meditação guiada, é um ótimo exercício para você desacelerar a sua mente, né, para você se acalmar. E assim você vai, aos poucos, voltando a ter paciência, voltando a ter foco atencional, tá certo? Uma outra coisa que você pode fazer é evitar mexer no celular, principalmente rede social, evitar mexer em rede social pouco antes de estudar. Porque, como eu falei, você está ali mexendo na rede social e aí você está acelerado e aí você vai com aquela mente acelerado para o livro. E aí não tem jeito, você vai perder o seu foco muito fácil, tá? Uma outra coisa que você pode fazer,
Fazer uma leitura recreativa, pega um livro que você gosta, um assunto que você gosta, né, e dá uma lida ali. É como se você estivesse treinando o seu cérebro para o estudo. Por quê? Porque a leitura recreativa, você pega, sei lá, um romance, um assunto que você gosta e dá uma lidinha, nem que seja 10 minutos. É como se você fosse fazer uma musculação e aí você fosse fazer um aquecimento, um alongamento, ou seja, você vai estar preparando o seu músculo para a musculação. É a mesma coisa. Quando você faz uma leitura recreativa ali por alguns minutos, antes de estudar, você está preparando o seu cérebro para estudar. Você está desacelerando sua mente para estudar, né? Porque a velocidade com que você lê é muito menor do que a velocidade com que você raciocina, né? Principalmente se você tem uma mente acelerada, né? Então a leitura ela vai te desacelerando, você vai entrando no estado de calmaria, e aí é esse estado de calmaria que vai fazer você ter sucesso nos seus estudos, tá? Veja, estudar, aprender, passar no concurso público, etc., não tem a ver com a quantidade de horas que você estuda, mas tem a ver com como que você está utilizando essas horas. Então, se você consegue ter um estudo de qualidade, com foco, com atenção, né, com concentração, então você vai ter um estudo de qualidade. E claro, não é só isso. Precisa ter um método de estudos, né? Você precisa ter um passo a passo para estudar da forma correta. Você precisa planejar os seus estudos, ou seja, quando você planeja os seus estudos, quando você utiliza um método de estudos e quando você cuida da sua paciência, do seu foco atencional, então você tem todos os pilares para fazer um estudo de qualidade. E é esse conteúdo que eu trago aqui no YouTube, no Instagram, no meu livro, no meu curso. É sobre isso, é sobre você aproveitar melhor o seu tempo de estudos. Então não vá pensando que você vai ganhar tempo acelerando uma videoaula. Pelo contrário, você está perdendo tempo, porque você não vai conseguir ter eficiência nos seus estudos, tá? E ainda tem um outro detalhe. Quando você está com a mente acelerada e você vai estudar, e aí você vai perdendo foco, então isso vai fazer você se desmotivar para estudar. E aí você vai começar a se afastar dos estudos. Você vai perder intimidade com os estudos. E para você estudar, ter consistência, você precisa ter intimidade. Imagina que você vai assistir um filme de um assunto que você não gosta, um filme chato. Imagina você assistir um filme chato. Então você vai dar sono, você vai ficar inquieto, querendo que o filme termine logo, percebe? Por quê? Porque é um assunto que você não gosta, o filme está desgastante, você está se cansando de assistir o filme. Agora, quando você assiste um filme de um tema que você gosta, você se envolve com o filme, o tempo passa mais rápido, você consegue entender o filme muito mais. Com os estudos, é a mesma coisa. Se você tem intimidade com os estudos, você consegue se envolver naquele estudo muito mais fácil. E aí você vai ter muito mais foco, o seu cérebro vai entender que aquele conteúdo é relevante, tá? Porque quando você está desmotivado, quando você está acelerado, perde o foco, isso significa que o seu cérebro ele pensa assim, ah não, esse conteúdo aqui ele não é importante não, porque ele não está conseguindo ter foco, porque ele não está envolvido. Então a chance de você esquecer é muito grande, né? Um dos pré-requisitos para você fixar os conteúdos estudados é o seu cérebro entender que aquilo é relevante, que aquilo é importante, percebe? Então quando você tem intimidade com os estudos, quando você se envolve, você diz para o cérebro, ó, isso aqui é importante, isso é relevante. Então o seu cérebro ele aprende, ele leva aquela informação da sua memória de curto prazo para a sua memória de longo prazo. Tá? Então veja aí os malefícios que você acelerar esse áudio, esse vídeo. Olha os malefícios. Você, primeiro, vai comprometer o seu aprendizado na videoaula, né? Vai se cansar muito mais, vai ter um esforço cognitivo muito maior, então você vai se desgastar muito mais e você vai criar comportamentos imediatistas, você vai ficar impaciente, você vai perder o foco atencional na hora de estudar. Você vai perder intimidade com os estudos e com isso, aquele estudo vai se tornar algo desgastante, algo chato, algo desmotivador. Então você não vai conseguir ter consistência, né? Estudar não é você estudar um dia, não. É você ter consistência, é você conseguir estudar
todos os dias, com consistência, com disciplina. E você só consegue isso se você criar essa intimidade. Percebe? Então comece a se interessar por esse tipo de conteúdo, né? Mesmo se você tenha um tempo corrido, mesmo se você tiver um tempo corrido, tem pouco tempo para estudar, eu só tenho 1 hora por dia para estudar. Então que essa 1 hora seja um estudo de qualidade, com foco, que você esteja motivado para estudar aquilo. Percebe? Não queira atropelar os conteúdos, pegar o mar, eu vou assimilar o máximo de informações possíveis aqui. Não é assim. Tá? Tire isso da sua cabeça. Tá certo? Estude menos, mas estude melhor. Que com isso você vai aprender muito mais. Tá certo? Esses conteúdos eu trago tudo isso no meu livro, né, que é o livro Código da Aprendizagem, tá? Então nesse livro aqui eu trago toda a jornada de estudos, né, desde o método de estudos, planejamento de estudos, né, e pré-requisitos para um estudo de qualidade, né? Eu falo sobre sono, sobre foco atencional, sobre paciência, sobre motivação, tá? Então se você está numa jornada de estudos, então adquira esse livro aqui. Eu vou deixar o link na descrição. Tá? Você pode encontrar ou na Amazon ou então no meu Instagram. Você pode falar comigo lá que eu mando para você pelo correio, tá? E além disso, eu tenho meu curso online, que é o curso Código da Aprendizagem, que eu também vou deixar o link aqui no Instagram, o link aqui do curso, né? Então, nesse curso eu trago toda a jornada de estudos, tudo isso, todo o conteúdo que está no livro, está no curso também, mas de uma forma mais detalhada, né? Além de eu trazer um módulo só sobre concurso público, né, sobre estratégias para você ser aprovado no concurso público, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi importante para você, deixe aqui a sua curtida, se inscreve no canal, compartilha, manda esse vídeo para o máximo de pessoas próximas a você, para as pessoas terem esse conteúdo e parar de ficar acelerando o áudio, parar de ficar acelerando o vídeo e assim ter muito mais eficiência nos estudos, tá certo? Então, espero que tenha gostado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!